O Flamengo ficou no empate na Arena da Baixada por 1-1 contra o Atlético Paranaense em mais uma atuação ruim da equipe de Leonardo Jardim, mas um jogo que, pelo contexto, dá até para dizer que o empate foi positivo, tá? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, aquele ritual de sempre de você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Rapaziada, então sem perder tempo, vamos falar desse jogo que tem muita coisa para falar, tá? O Atlético Paranaense jogando em casa sempre exerce essa pressão inicial no seu adversário, não foi diferente contra o Flamengo, os primeiros 10 minutos de pressão do Atlético, aproveitando, é claro, o fator casa e principalmente o fator gramado, tá? Já vou chegar lá para falar de sintético. E nisso, né, aproveitando desse ímpeto nos minutos iniciais, o Atlético chega ao seu gol, o gol do Mendonça, que é uma falha, não vou nem dizer falha, tá? Vou refazer. É um frango do Rossi. Né? O Rossi vai muito mal no lance e ele franga. Segundo jogo seguido que ele falha, né, porque ele teve uma falha, aquilo ali sim é falha contra o Vitória, e contra o Atlético Paranaense nesse domingo foi um frango. E aí compromete completamente o jogo. Eu sei que o Rossi se recupera depois, faz um bom segundo tempo, onde foi exigido, mas na boa, quem acompanha o meu canal sabe a minha opinião sobre o Rossi, eu acho ele um goleiro nota 7, tá? O jogo com o pé dele é muito bom, o que transforma ele às vezes em um goleiro nota 8. Só que esse ano o jogo com o pé dele já deu uma caída, e ele tá comprometendo mais do que no ano passado, debaixo das traves, né? O Rossi é um goleiro que tem as suas falhas e eu posso enumerar várias aqui. Final do Mundial contra o PSG, contra o Estudiantes, que ele mesmo se redime nos pênaltis, contra o Ceará no Brasileiro do ano passado, contra o Vasco, e eu poderia ficar aqui falando algumas falhas que o Rossi teve. Porque ele é um goleiro que falha mais do que o normal. Se você olhar para o elenco do Flamengo, você olha vários jogadores ali, nota 8, nota 9 para o futebol brasileiro, e você vê o Rossi, que é um goleiro nota 7, né? O que sobressai do Rossi, que é o jogo com o pé, e também o fato de não ter tantos goleiros assim no futebol brasileiro, melhores do que o Rossi. Dá pra falar 2, 3 no máximo, vai? Então, assim, e outros que estão ali junto com ele, na mesma média, né? Então, ele é um goleiro mediano pro time que o Flamengo tem. Acho que o Flamengo deveria buscar um goleiro melhor. Eu sei que tá difícil no mercado, mas enfim. Não vou ficar gastando muito tempo para falar da falha do Rossi, mas ela condiciona completamente o jogo, né? Mas só para concluir, o Rossi, se fosse menos carismático, não pegasse tanto pênalti, não fosse tão bom fazendo cera, ele teria menos carisma, né? Ele é um personagem muito carismático e isso ajuda às vezes, a boa parte da torcida do Flamengo limpando aí as falhas do Rossi. Né? Tem gente que falou que ontem não foi frango, foi falha, porque a bola desvia. Na boa. É um lance que o goleiro não pode tomar um gol daquele. O goleiro do Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, não pode tomar um gol daquele. E o jogo fica completamente condicionado pela falha. Né? O Atlético Paranaense baixa as linhas, espera o Flamengo, vai jogar no contra-ataque, aproveitando velocidade de Mendonça e Viveiros. E o Flamengo é um completo nada absoluto na criação no primeiro tempo. Né? Muita dificuldade, é claro, pelo fator também de não ter o meio-campo, o ideal, né? Você estava sem Jorginho, sem Everton Araújo, sem Pulgar, teve que improvisou o Léo Ortiz de volante, jogou o Danilo para a zaga e ao lado do Léo Ortiz, fazendo a dupla, o Saul, que não funcionou, os dois errando muitos passes, também, claro, tem a questão do sintético que não está adaptado, e o Flamengo foi um time de pouquíssima criação no primeiro tempo, não lembro de alguma chegada perigosa, tá? Mais uma partida também no primeiro tempo muito mal o Carrascal, ele melhora no segundo, o Lino para mim fez uma partida regular para ruim, não foi bem, e o Pedro também estava mal no jogo sem conseguir ser acionado. Então é um Flamengo no primeiro tempo que não conseguiu ameaçar buscar o empate e ficou um jogo meio monótono, meio chato, até muito parado. Tá? E o Atlético Paranaense, é claro, aproveitando da sua vantagem obtida na falha do goleiro do Flamengo e logo no início do jogo. Para não deixar de não comentar sobre, achei que o Flamengo foi prejudicado, porque a entrada do Filipinho no Lucas Paquetá, para mim, é para cartão vermelho. Não entendi por que o VAR não chamou, é uma entrada acima do tom, tem força excessiva, e se tivesse um pouquinho mais de força, poderia até ter tirado o Paquetá da Copa, né? Ele que vive a expectativa de ser convocado nessa segunda-feira. Então, acho que o VAR deveria ter chamado. Se é um cartão laranja, né? Eu nem acho que foi um vermelho, mas vi gente comentando que poderia ser um cartão laranja, vai de cada árbitro. Eu acho que é um laranja bem mais para vermelho do que para amarelo, não entendi o VAR não ter recomendado a revisão. Tá? No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, o Rossi já é exigido fazer uma boa defesa para manter o Flamengo vivo no jogo, e depois sim o Flamengo começa a ser o Flamengo que a gente espera, né? Contra qualquer adversário, que vai tentando dominar o jogo, botar o adversário nas cordas, tem uma chance com o Carrascal que para na trave, tem outra com o Pedro no cruzamento do Alexandre que ele perde o gol, um Flamengo que melhora com as mexidas, né? Quando entra o Bruno Henrique, o Cebolinha meio torto ali, mas entra também bem, e o Flamengo vai começando a gerar mais volume também. Quando recua o Paquetá, né, o Saul sai, o Paquetá vai para o meio, fazer dupla com o Léo Ortiz, o Flamengo melhora no jogo e começa a criar boas chances, mas nada tão impactante assim, até que tem um momento que o Atlético Paranaense consegue boas escapadas, né? Com Viveiros, que é a grande chance perdida da noite, né?
O Viveiros sai cara a cara com o Rossi defende uma, defende duas, depois a bola para no travessão, e depois com o próprio Filipinho, que na minha opinião deveria ter sido expulso, consegue botar uma bola também no travessão. Então era um momento que, na reta final do jogo, parecia que o Atlético estava mais inteiro, vivia um momento melhor, e aí num belo lançamento do Léo Pereira, numa boa escapada do Bruno Henrique, que entrou mais uma vez bem. Bruno Henrique vem fazendo uma boa temporada, assim como encerrou a temporada de 2025 muito bem, mas tem gente que acha que ele não é útil. Ele consegue, vai muito bem no lance, acha o Pedro, e o Pedro bota para dentro, empata o jogo 1-1. O Pedro também, que na minha opinião não fazia um bom jogo, né? Tinha perdido um gol no início do segundo tempo e não fez um bom primeiro tempo, mas estava lá para cravar aos olhos de Ancelotti, quem sabe também vive a expectativa de ser convocado. E o Flamengo consegue o empate, e depois vem a expulsão, né? O Danilo faz uma falta, se não me engano, é no Viveiros também. Mais uma vez, o Viveiros é um dos destaques do campeonato até aqui, né? É expulso, o Flamengo fica com um homem a menos e vai tentando ali cozinhar, tem os acréscimos e tal, e acaba ficando por isso mesmo. O Flamengo consegue um bom resultado, na minha opinião. Não é fácil jogar lá. O Flamengo tem um histórico péssimo na Arena da Baixada, né? Desde 2006 tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, jogando no Campeonato Brasileiro, justamente em 2019, aquele time do Jorge Jesus. De lá pra cá não venceu mais nenhuma. O Flamengo é freguês pro Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, apesar de ter vencido as finais mais importantes que eles se enfrentaram. Então é um resultado ok. Fica um pouco de frustração pro torcedor do Flamengo, porque o Palmeiras tropeçou na rodada mais uma vez, terceiro empate seguido, e o Flamengo não conseguiu diminuir, mas o Flamengo segue ali na cola, né? Não vai conseguir passar no confronto direto, mas se vencer o confronto direto, fica com um jogo a menos, e aí vencendo o jogo a menos, automaticamente ele passa o Palmeiras na tabela. Então foi importante para não fazer também com que o empate do Palmeiras fosse ele abrir um ponto a mais, deixar igual, e também porque é um campo muito difícil de se jogar. Falando do campo especificamente, eu sou contra o gramado sintético, já falei isso aqui diversas vezes no canal, mas o gramado sintético do Atlético Paranaense especificamente é muito ruim, tá? No Newton Santos, do sintético do Botafogo funciona muito bem, a bola corre legal. O do Allianz Parque não é tão bom quanto o do Newton Santos, mas é um bom gramado também. Agora, o da Arena da Baixada, meu amigo, o jogo fica muito feio. Você vê pelos passes que os jogadores erram, né? Jogadores dessa categoria, o Léo Ortiz errando muito espaço, o Saúl errando muito espaço, o Carrascal no primeiro tempo demorou para se adaptar ao kick da bola, né? A bola quica o tempo inteiro. Eu acho que o jogo ficou muito condicionado também por conta do gramado e os desfalques do Flamengo, então por esse contexto eu acho um ponto positivo, né? O Flamengo tem agora um confronto contra o Estudiantes no meio de semana pela Libertadores, precisa vencer, né, para garantir a primeira colocação no grupo, e depois pegar o Palmeiras, grande jogo, né, o grande jogo do campeonato, no sábado, 9 horas da noite, no Maracanã, para, enfim, encurtar essa distância de vez. E eu acho que o Flamengo chega, apesar da eliminação, os dois times não chegam nos seus melhores momentos na temporada, né? O Flamengo, porque vem de uma eliminação pro Vitória, e depois um jogo ruim agora contra o Atlético Paranaense, onde tropeçou também, só conseguiu um empate, e o Palmeiras vem de 3 empates em sequência no Campeonato Brasileiro, apesar de ter avançado na Copa do Brasil, mas também pegou a Jacuipense, né? Então é um momento que o Flamengo não vive um excelente momento nem o Palmeiras, mas o Flamengo ainda vive um momento melhor do que o Palmeiras, né? Já mostrou mais futebol ao longo da temporada, vai ter a volta do Jorginho, vai ter a volta do Everton Araújo, Paquetá disponível, então é o time mais encorpado em relação ao time do Palmeiras, que além dos empates, tem demonstrado atuações muito, muito abaixo, né? O nível de futebol que o Palmeiras apresenta nesse Campeonato Brasileiro, ele é bem preocupante, mas os resultados estavam acontecendo, e quando eles vão acontecendo, pouco se fala sobre isso, mas agora com essa sequência aí de empates, fica bem evidente que o Palmeiras joga pouquíssima bola perto do que poderia jogar pelo seu elenco, né? Então é um jogo muito aberto, um jogo muito importante, mas eu acho o Flamengo favorito, também por jogar em casa, e precisa vencer para, enfim, encurtar essa distância e passar a depender apenas de si, passar a depender apenas de vencer o Mirassol, que é o jogo atrasado que vai ser marcado só depois da Copa do Mundo, para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Não é um momento espetacular, como eu disse, do Flamengo, mas dentro do contexto, acho que dá para dizer que o empate foi bom, e vale elogiar também a excelente campanha que faz o Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro, voltando da Série B, e também do Curitiba, né? A dupla indo muito bem no campeonato, e o Atlético Paranaense dentro de casa, sempre, sempre muito forte em qualquer campeonato, tirando o que foi rebaixado em 2024, beleza? Rapaziada, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo, sobre a arbitragem, sobre Rossi. Deixa aí nos comentários. Valeu, tamo junto e até a próxima.